bem-vindos a mais uma edição do podcast Economize com Sabedoria. Meu nome é Jéssica dos Santos, contabilista de profissão, e temos hoje como convidado o Dr. Alfredo Monlhan, que é o responsável de Economia e Pesquisas de Mercado do Banco FNB. Dr. Alfredo, seja muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Jéssica. Primeiro, gostaria, em nome da FNB e meu nome pessoal, agradecer o convite que nos foi estendido para hoje podermos debruçar a respeito da matéria relacionada à educação ou inteligência financeira, assim que quisermos chamar. Trazemos hoje como tema estratégias para pagar dívidas de forma mais eficiente. Neste episódio vamos explorar dicas e estratégias para pagar as suas dívidas de forma planeada. Então, se pretende pagar as suas dívidas de forma planeada e eficaz, está no lugar certo. Doutor, lidar com dívidas hoje em dia é um assunto muito, digamos que é um bicho de 7 cabeças. Nem todos nós fazemos um planeamento das nossas dívidas, das nossas despesas. Doutor, queria falar um bocadinho da importância de lidar com as dívidas de forma eficaz e planeada. Bom, talvez primeiro era importante percebermos a causa das dívidas, procurarmos perceber naturalmente por que estas dívidas surgem. Porque eu penso que a dívida tem os dois lados da moeda. Tem o lado bom e o lado mau. A dívida per si não é má. Okay. Ou pode necessariamente não ser má. Mas também pode ser má. Depende de como ela foi contraída, a finalidade, o propósito e etc. E temos que ver como é que a dívida surge. E a dívida, desde que seja sustentável, a dívida pode ser saudável em função da natureza, do objeto, da dívida. Se nós nos concentrarmos, concordamos que este programa vai concentrar-se mais nos particulares, não para empresas, olharmos muito a dívida sob o ponto de vista das pessoas, como é que ela surge, qual é a natureza. E se olharmos a dinâmica da economia nacional e mesmo a dinâmica da economia internacional, vai perceber que a dívida geralmente é uma dívida para o consumo ou para investimento. O que é dívida para o consumo? Geralmente as pessoas querem comprar bens de consumo. Tá? Quais são esses bens de consumo? Por exemplo, um telemóvel é um bem de consumo. Por exemplo, uma bicicleta pode ser um bem de consumo, etc. Tem os outros que usam dívida, por exemplo, para comprar casas. E como é que ela surge? O que é isto? Entre as receitas e as despesas e as expectativas surge uma dívida. Se a minha família ou eu pessoalmente não tenho capacidade de produção e tenho uma necessidade, tenho um desejo acima daquilo que é a capacidade da minha produção, eu posso naturalmente acomodar esta necessidade, este desejo, através do endividamento. Porque o que isso quer dizer? As minhas receitas não são suficientemente grandes para cobrir as minhas despesas. Portanto, eu tenho que financiar a componente das despesas que eu pretendo. Por exemplo, na minha casa pode ser um televisor. Hoje em dia tem Smart TVs, as pessoas querem ter Smart TVs. As pessoas querem ter uma casa mais confortável. O que significa uma casa mais confortável? Com sofás melhorados, com uma TV melhorada, mais moderna. Queremos ter um telemóvel, queremos ter um Wi-Fi. Todo este conforto pode, naturalmente, ser um vetor para o surgimento da dívida. Se considerarmos que, naturalmente, as minhas receitas não são suficientemente grandes para cobrir as minhas despesas. E eu, tendo esta necessidade de consumir no presente aquilo que talvez deveria consumir no futuro, porque a minha capacidade
presente não está lá. Temos instituições próprias que estão preparadas para financiar este desejo, esta necessidade. Pode ser uma necessidade, por exemplo, de saúde, na família, alguma outra coisa. Então, temos instituições próprias preparadas para financiar, acomodar estas nossas necessidades. E isto não é mau, isto é a dinâmica de qualquer economia. Basta que seja planeado. E o que é importante, antes mesmo de irmos à sua questão, é importante as pessoas perceberem que a dívida, ela tem um ciclo, se assim posso perceber. São poucas as vezes que, quando contraímos a dívida, ela permanece estática durante o período de vigência da dívida. Ela é dinâmica em função das flutuações do mercado. Penso que muitos de nós, quando contraímos a dívida, vamos ao banco. O banco nos informa que, olha, a sua dívida são de 100 mil meticais. E o que vai pagar mensalmente da dívida serão 10 mil meticais ou 5 mil meticais durante um período de 5 anos ou 3 anos. É preciso perceber que aquele pagamento, ele naturalmente pode variar em função do quê? Da dinâmica. Qual é esta dinâmica do mercado? Em função da inflação, que vai gerar uma subida da taxa de juros, e esta subida da taxa de juros pode naturalmente gerar um incremento da dívida. Ou pode ser um cenário inverso, onde naturalmente a dinâmica do mercado está mais favorável se compararmos com a dinâmica do mercado no momento da contratação da dívida. O que isso quer dizer? A sua dívida pode reduzir. Talvez para fazer perceber melhor esta questão de dívida reduzir, dívida subir, a dívida é composta ela pelo seu valor nominal, o estoque da dívida, o valor total da dívida. Contudo, existe a componente do pagamento, da amortização da dívida, o pagamento da dívida. A dívida tem duas componentes no seu pagamento. A primeira componente é o juro, a segunda componente é o capital. Quando nós vamos pagar a dívida, o capital corresponde à parcela, a parcela total da sua dívida, onde durante 5 anos esta porção do capital, na verdade, vamos pagar em pequenas parcelas, que no final do dia, somando ou agregando todas essas parcelas, corresponde ao valor inicialmente desembolsado. Mas este capital, sobre este capital há um custo. Este custo chama-se juro. Então, é sobre este custo que geralmente esta nossa prestação, este nosso custo da dívida vai variando em função da dinâmica do mercado. O juro pode aumentar porque a dinâmica do mercado, o Banco Central e a Associação Moçambicana de Bancos, que são as instituições que, em boa verdade, determinam o preço do juro, o preço do custo do capital, e o capital mantém-se, em princípio, mantém-se o mesmo. Quando o juro aumenta, a nossa prestação, que é composta de uma parcela de capital, e o juro vai aumentar, e vice-versa. Então, durante o período de vida útil, quando eu vou contratar a dívida, se eu contratei a dívida para pagar 10 mil meticais, pode acontecer que 2 anos depois, 1 ano depois, eu já não pago mais 10 mil meticais, pago 15 mil meticais. Então, a pergunta que eu faço, eu planeei para pagar 15 mil meticais? Eu coloquei esta questão inicialmente, o que pode acontecer no meu orçamento familiar se o custo da dívida aumentar? Portanto, nós temos que fazer esse tipo de questões e o consumidor, o cliente, tem que estar ciente de que a dívida é dinâmica. Colocado estes pontos sob um prisma e tentando ir agora
a sua questão que me colocava tinha a ver com a importância e a estratégia da dívida. Qual é a importância da dívida? Acho que foi esta. Qual é a importância de se ter uma estratégia para pagar dívidas? Exato, foi esta questão, a importância de uma estratégia para pagar dívidas. Se nós temos estes conceitos que eu aqui fui debruçando, claro, nós vamos perceber que a dívida é um custo. A importância que a estratégia que, se estamos claros de que a dívida é um custo, portanto, nós, como indivíduos, estamos claros da necessidade de minimizar este custo. Portanto, ter uma estratégia para pagar a dívida é, em boa verdade, estar claro da estratégia para minimizar o custo da dívida, quer a curto prazo, quer a médio prazo, quer a longo prazo. E a estratégia não passa necessariamente no momento da aquisição da dívida, porque penso que o erro está aí. Muitos pensamos que a estratégia tem que ser para pagar a dívida. Não. Antes de contrair a dívida, que tipo de produto financeiro eu vou aderir que vai me custar menos comparativamente aos outros produtos? Porque cada produto tem a sua natureza. Sim. Cada produto tem o seu custo. Portanto, é muito importante, no momento inicial, procurar atrelar aquilo que são as minhas expectativas, aquilo que eu pretendo atingir com a dívida, mas procurando os produtos específicos, produtos que podem ser menos caros e procurar estruturar a dívida de tal maneira que a médio e longo prazo ela me seja menos cara. E, portanto, é por isso que é importante termos esta visão da estratégia e não só. E a estratégia inclui também o tipo de produto. E talvez mais em frente no programa vamos talvez debruçar que estratégias nós podemos usar para pagar esta dívida, mas para já é muito importante estarmos claros do tipo de produto que nós vamos usar para adquirir a nossa dívida e termos em mente que a dívida tem lá um custo associado e ela é dinâmica. Ok. Mesmo neste assunto, continuando algumas das principais estratégias para pagar dívidas, doutor, poderia mencionar algumas estratégias, as principais, claramente, para pagar dívidas de forma mais eficiente? Tudo bem. Talvez olhando para uma dívida de consumo. Okay. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma dívida de consumo para 5 anos. Se no momento inicial eu vou contratar esta dívida para 5 anos, são 500 mil meticais, por exemplo, tem a prestação e juros para 5 anos. O meu plano financeiro diz que tenho prestações mensais durante 60 meses, onde potencialmente eu pago por um crédito de 500 mil meticais, 25 mil, por exemplo, por mês. Primeiro é preciso saber, no momento da contratação dessa dívida, qual foi a sua taxa de esforço. O que é isso, taxa de esforço? Qual é a porção, a percentagem desta prestação em relação àquilo que são as suas rendas, as suas receitas, aquilo que eu sou mais precisamente o seu salário. Então, vamos assumir que, como é um pouco de prazo no mercado, as pessoas contratam dívida mais ou menos de 33% do seu salário. Significa que mensalmente 33% do seu salário vai usar para pagar a dívida. Então, se nós queremos uma estratégia para pagar a dívida, podemos pensar que a estratégia primária é continuar com 33% do seu salário durante 5 anos. Mas pode mudar. É aí onde vai a primeira estratégia. É procurar com os outros 60
neste caso 67%, acho que é isso, do salário remanescente, criar poupanças. Vou criando poupanças adicionais. Ok. Significa que talvez eu possa viver, gerir a minha vida com 50% do meu salário para outras despesas, 33% estou a pagar a dívida e 17% eu vou poupando. Ok. Se eu vou poupando 17%, significa no final de um ano eu posso ter acumulado um capital que me permita fazer adiantamentos, pagamentos antecipados. Então, imagine que no final de um ano de capital tenha acumulado adicional através das suas poupanças, dos seus depósitos, tenha acumulado, por exemplo, 100 mil meticais. Então, eu vou me dirigir à instituição financeira através do meu gestor e vou pedir para fazer um pagamento antecipado. O pagamento antecipado, ele permite-me reduzir o meu estoque de dívida. O que é o meu estoque de dívida? O meu estoque de dívida, recorda-se que eu disse que contratou a dívida a 500 mil meticais. Então, vamos fazer um cálculo muito simples. Se a taxa de juros ao ano for sensivelmente 10% em 500 mil meticais, seria ao ano 50 mil meticais que é a pagar, certo, num capital de 500. Então, veja que se eu poupei algum valor e no final do período, por exemplo, dos 500 eu reduzi para 400, então vou calcular 10% de 400. Significa que são 40 mil meticais. Em detrimento de pagar um juro anual de 50 mil meticais, eu consigo poupar 10 mil meticais. ok, Porque agora pago 40 mil meticais. Quando falamos de números 10 mil meticais de poupança, dependendo da audiência, dependendo das pessoas, etc., para algumas sociedades isso também pode não parecer material, mas para as outras sociedades como a nossa, onde o rendimento ainda diário é abaixo de $1, faz diferença. Muita diferença. Num país onde a renda média está à volta de 8 mil meticais ao mês, faz uma diferença. Significa que eu estou a adicionar à minha família mais 10 mil meticais. Significa que é um ligeiro conforto adicional que eu estou a trazer à minha família. Não podemos esquecer que as famílias em média em Moçambique vivem em média com 8 mil meticais, que é o próximo salário mínimo, e outras muito abaixo disso. Portanto, no final de um ano, se eu consigo retirar a pressão de 10 mil meticais, e esses 10 mil meticais eu posso trazer um outro conforto à minha família, portanto, é melhoramento significativo da qualidade de vida desta família, no seu bolo alimentar. Portanto, este pagamento antecipado pode ser feito. Outra estratégia pode ser, em vez de contratar a dívida, quanto maior a maturidade da dívida, maior é o custo do capital, o custo que paga. Numa dívida de 5 anos, se por ano tinha que pagar, vamos por 50 mil, depois de 5 anos, estou a falar de 50 mil de juros, estou a falar de juros. Okay. Depois de 5 anos, ia pagar 250. Mas se optar por reduzir a maturidade da dívida, naturalmente, o custo de capital em função do tempo vai reduzir. Em vez de pagar 250 de juros, poderá talvez pagar 200, 150. Então, porque a dívida contraiu para um período de espaço menor.
Então, este também, contudo, o período de espaço menor implica maior custo de capital, não custo de ativo, maior custo de capital a curto prazo. Significa vai tirar mais a curto prazo, mas a médio e longo prazo, se olharmos para o custo total, acaba sendo reduzido. Portanto, existem essas estratégias. E aqui eu gosto mais, não tem naturalmente a ver com o que eu aqui estive a falar, que é a maturidade, o próprio valor da dívida, os pagamentos antecipados. Volto a dizer, é o tipo de produto de crédito que nós vamos usar. Portanto, existe cartão de crédito. Tem que estar, o produto de crédito a usar deve estar atrelado significativamente àquilo que é a minha capacidade produtiva. Deve estar atrelado àquilo que são os meus cash flows. Porque uma coisa que acontece é o seguinte: eu posso contratar uma dívida para fazer pagamentos, vamos supor, mensais. Mas se eu tenho um projeto que é o meu cash flows, que talvez só recebo de 3 em 3 meses, isso incrementa o meu custo da dívida e não só incrementa o custo da dívida, também deteriora a sua capacidade creditícia, o seu risco de crédito aumenta. Por quê? Vai falhar a prestação no primeiro mês, vai falhar a prestação no segundo mês. Cada vez que falha uma prestação, há um custo adicional, que chama-se de juros de mora, de juros de incumprimento. Estes juros de incumprimento serão adicionados. Não só os juros de incumprimento, mas também tem impacto naquilo que é o seu credit risk profile como indivíduo. No futuro, se quiser contratar uma outra dívida, as empresas que naturalmente são responsáveis por prover esta liquidez, que são os bancos que naturalmente no nosso mercado são as empresas que dão empréstimo, vão olhar para aquilo que é o teu perfil de risco e vão naturalmente dizer que o teu perfil de risco é de um indivíduo com risco elevado. E se tem um perfil de risco de um indivíduo elevado, naturalmente que eu vou demandar maior custo sobre si, diferente do custo que nós temos de demandar para o nosso colega, que é diferente, porque ele tem um perfil de risco baixo. Então, também nós temos que, como indivíduos, temos a responsabilidade primária de planearmos, efetivamente, para garantirmos que continuamos a ter um perfil de risco baixo. Isto pode nos dar pontos adicionais no momento da contratação da dívida. Ok. Doutor Alfredo, para além das estratégias de pagamento, quais são os outros hábitos financeiros que podem ajudar as pessoas a gerenciar melhor as suas dívidas? O primeiro hábito financeiro é sempre ter uma fotografia realística daquilo que é a minha capacidade produtiva. Temos que ter uma disciplina fiscal, uma disciplina orçamentária, familiar, pessoal. Sempre, ponto número 1, contratar dívida dentro das nossas capacidades. É o primeiro ponto. O segundo ponto, procurar ser racional no propósito primário da dívida. Este é outro ponto. E depois, não contratar dívidas muito acima daquilo que é a minha capacidade de produção. Porque, como eu disse inicialmente, a dívida pode variar durante este período de vida da própria dívida. Por quê? A taxa de juros pode aumentar. Se eu já fui contratar uma dívida, onde, por exemplo, eu hipoteco 50% das minhas receitas, logo de partida, aquilo que é o histórico de como as pessoas vivem, geralmente não vivem com 50% do seu salário, vivem com acima de 50% do salário. Se eu vou contratar dívida com 50% do meu salário,
hipotecado, significa que no meu dia a dia, os outros 50% vão colocar pressão na minha família, vão colocar pressão na minha pessoa, porque não é suficiente. Esta pressão, qual vai ser o resultado? Adivinha qual vai ser o resultado desta pressão a curto prazo? É que não vai demorar muito tempo. Para aliviar esta pressão, vai recorrer a uma outra dívida. E entramos onde? Neste ciclo vicioso de dívida. E se olharmos concretamente o propósito específico, pode naturalmente não encontrar no final de um período algo muito tangível, algo que lhe coloca orgulhoso da sua dívida, porque a dívida, como eu disse, a dívida não é per si, não é de tudo mal. Contudo, ela tem que ser contratada dentro de parâmetros, expectativas sustentáveis. Doutor, quais são os primeiros passos que alguém deve tomar ao planear o pagamento das suas dívidas? O primeiro passo para pagamento da dívida é olhar para aquilo que são as suas receitas. Tem que, naturalmente, dentro das suas receitas, ter a disciplina de alocar uma parte constante para pagamento da dívida. E tem que garantir que a receita exista em uma constância, e esta constância da receita tem que ser sempre dentro dos períodos que posteriores à obrigação financeira. Se a receita chega à posterior obrigação financeira, já tem problemas de planeamento da sua dívida, para pagar a sua dívida. A receita deve chegar antes, para no dia em que tem que honrar com seus compromissos financeiros, o dinheiro tem que estar disponível para honrar com o compromisso financeiro. Este é um ponto. O segundo ponto é olhar do ponto de vista ou do lado das despesas. Garantir que as despesas estejam necessariamente dentro daquilo que é o seu padrão produtivo. As despesas não podem estar fora do padrão do seu padrão produtivo. Porque se as despesas estiverem fora do seu padrão produtivo, vai acontecer uma coisa. Primeiro, não vai ter nem capacidade de poupar para fazer os pagamentos antecipados que eu me referi, e nem para o pagamento atual. Por quê? Naturalmente, o ser humano tem prioridades. Qual é a prioridade do ser humano? A prioridade do ser humano é dentro da hierarquia do Maslow, que são as necessidades básicas, fisiológicas, porque nós queremos proteção. Queremos dormir dentro de um teto. Eu tenho que pagar esse teto. Se olhar para nós um pouco mais crescidos, temos filhos. Queremos dar de comer aos nossos filhos. Queremos que os nossos filhos vão à escola. Nós temos que pagar o que é comida para os nossos filhos, temos que pagar escola para os nossos filhos. Então, se eu tiver uma dívida, há uma tendência natural do ser humano deixar a dívida para o terceiro plano. Mas por que acontece isso? Porque acabou não planeando. Talvez eu estou a consumir aquilo que eu não devia estar a consumir naquele momento, a minha capacidade não permite, estou a fazer viagens que não tenho como as sustentar com o meu salário. Talvez os meus filhos estão a ir para a escola que eu não tenho capacidade de pagar, está acima do custo. Quer dizer, eu tenho que organizar as minhas despesas para estarem alinhadas dentro do meu padrão de vida e sobrar o dinheiro, liquidez suficiente para cumprir com as minhas obrigações. Este é o padrão normal. Quer dizer, não há muita ciência aqui. Nós podemos usar palavrões financeiros, palavrões econômicos, mas, no geral, existem 2, 3 princípios. O primeiro princípio é a receita. A receita tem que ser constante e tem que ser suficiente para pagar as suas dívidas. O segundo princípio é que as despesas devem estar dentro da nossa capacidade produtiva. E o terceiro princípio é garantir que existe dinheiro disponível
para fazer face às minhas obrigações antes daquilo que são, obviamente, antes da data do pagamento, da maturidade da minha prestação. Esta é a escada que eu tenho de seguir. Se eu seguir estes princípios, naturalmente, estou bem encaminhado para ter uma saúde financeira sustentável, pagar a minha dívida dentro daquilo que foi planeado e, quiçá, sempre ainda conseguir poupar. Porque a poupança é muito importante. Para a acumulação de riqueza, é necessário poupar. E a poupança faz parte também dessas estratégias. Ok. Já ouvimos falar de bola de neve, avalanche. Doutor Alfredo, poderia explicar esses métodos? Quais são as diferenças entre essas duas abordagens? Bom, eu penso que é mais uma terminologia que, quando alguém olha bola de neve, avalanche, não, vamos procurar desmistificar isto. Okay. O que é a tal avalanche? O princípio da avalanche, em boa verdade, procura primeiro colocar a dívida dentro de um ranking, onde o indivíduo planeia o seu pagamento de dívida em função da dívida mais cara. Olhamos para a dívida mais cara e priorizamos esta dívida mais cara para fazer o pagamento. O que é a dívida mais cara? A dívida mais cara é aquela que tem maior custo de juros. Certo. Esta dívida é mais cara. Se tem maior custo de juros, vamos priorizar esta dívida para rapidamente aliviar aquilo que é a nossa pressão no serviço do juro. Então, este aqui é a avalanche. Priorizar a dívida e pagar a dívida mais cara inicialmente. E a bola de neve é aquela que é quase o inverso disto, onde nós olhamos naturalmente e dizemos, olha, em função nós não pagamos naturalmente a dívida mais cara primeiro, mas continuamos focados em pagar a nossa dívida em função daquilo que é a disponibilidade que nós temos. Então não precisamos ficar à espera de ter dinheiro para começar a pagar a nossa dívida mais cara. Olhamos qual é a dívida de menor custo, a dívida de menor capital, que com o pouco que nós temos neste momento, podemos rapidamente desfazer-nos dela. E damos prioridade àquilo em função daquilo que é a nossa capacidade no momento. Parece pouco, mas é um princípio de gotejamento. Quer dizer, vamos gotejando. Pagamos pouco aqui, pouco ali. Mas, no final do dia, quando acumulamos este gotejamento, olhamos daqui a 2, 3 anos, vemos que, olha, nós já nos livramos de uma parte significativa das dívidas. Então, praticamente, esses dois métodos versam naturalmente por esses dois prismas. Ok. O doutor falou aqui da importância de economizar, da poupança, enquanto se paga uma dívida. Qual é o papel de economizar? E é possível fazer os dois ao mesmo tempo? Economizar para pagar uma dívida e economizar para longo prazo? Bom, eu não vejo problema nisso. Primeiro perguntou qual é o papel de economizar. Isso. Para economizar é preciso produzir. Não se economiza aquilo que não se produz. Portanto, significa que nós temos que ser produtivos, sermos eficientes e só se economiza aquilo que resta. O princípio é este. Existe outro princípio, temos muitos agora educadores financeiros que olham como dizem primeiro pay yourself first. Primeiro pagas a si próprio, depois é que o remanescente vai consumir. Mas eu estou a olhar primeiro num cenário em que já existe despesas. Despesas que não são são despesas inelásticas. O que são despesas inelásticas? São despesas que não tens flexibilidade de reduzir da noite para o dia. Então, assumindo, por exemplo, já tem uma dívida que contraiu, não tem como reduzir
do dia para a noite, porque naturalmente a dívida já está lá e se olharmos, talvez já contratou para maturidade máxima, porque podíamos dizer, ok, pode alargar para reduzir a dívida a curto prazo, do ponto de vista de prestação, mas a longo prazo pode pagar mais, mas a prestação pode ser menor, mas talvez já não tenha espaço fiscal para o fazer. E já tem despesa, por exemplo, de comida, que é despesa básica, que naturalmente, talvez, aquilo que coloca em cima da mesa não é necessariamente algo de luxo, é comida básica, mas as despesas já estão lá. Se olharmos por aí, então, esta produção que nós temos pode necessariamente, talvez, só pagar isto. Então, o primeiro passo é garantir que a produção seja suficientemente alta para pagar as despesas e o que sobrar delas é preciso economizar. Contudo, é preciso ter cuidado nesta metodologia. Nesta metodologia, porque hoje em dia não é muito aconselhado. Porque verificou-se que as pessoas querem economizar depois de esbanjar. É por isso que dizem pay yourself first. Por quê? Quando tu, inicialmente, antes de fazer mais nada, tiras 20% do seu salário para poupança, significa que começas a planear o teu estilo de vida com 80%. Certo. Então, se vai planear o estilo de vida com 80%, significa que os 33% da sua dívida não vai contrair nos 100% do seu salário, mas vai contrair nos 80%. Logo, significa que, em boa verdade, não vai gastar muito do seu salário com dívida, porque já no início teve uma estratégia diferenciada. Isso vai lhe permitir também poupar. Então, vai lhe permitir poupar ao mesmo tempo que tem uma dívida. E esta dívida também é sustentável, porque talvez não usou a sua capacidade máxima da dívida e deu um espaço para as adversidades do mercado, a subida da taxa de juros, etc., conseguir também acomodar. Então, pode indo pagar a dívida, poupar inicialmente. E nem há problema nisso. Porque, dependendo das oportunidades do mercado, aquela poupança, talvez o mercado pode lhe trazer oportunidades onde pode aplicar aquele dinheiro em ativos, em negócios que lhe geram receitas acima do custo da dívida. Nós vemos aqui no nosso mercado. Este é um mercado que, apesar de ser um mercado muito atípico, ele é um mercado ainda cheio de oportunidades. E nessa perspectiva, as oportunidades têm tendência a ter retornos significativos. Então, pode levar este valor e aplicar num outro negócio, começa a diversificar. O que vai acontecer a médio e longo prazo? Se fizer isso, tem, por exemplo, uma receita que é do seu salário e passa a diversificar a receita, tem outra receita que provém de um outro negócio. Então, começa a ter mais conforto. A sua capacidade de gerar a receita aumenta. E quando aumenta a sua capacidade, significa que o teu nível de poupança também aumenta. Se aumenta o teu nível de poupança, significa que também tem maior capacidade para começar a fazer os pagamentos antecipados. Portanto, não é de todo um mal olhar para esta estratégia de poupar e pegar na poupança, investir num outro negócio enquanto tem uma porção de dívida. Desde o momento que tudo seja balanceado e sustentável. É uma boa ideia considerar a consolidação de dívidas e quais são os prós e os contras deste método? Talvez explicarmos o que é a consolidação de dívida. Geralmente a consolidação de dívida acontece quando temos várias linhas de crédito, várias dívidas em outra expressão, ou mesmo, pode ser mesmo na mesma instituição, ou instituições diferentes, pode ter várias dívidas, e se quer ter o controle do pagamento das suas, porque vamos ser um pouco honestos, ter dívida naquele banco
A, B, C, depois também implica maior gestão das dívidas, porque se olharmos, talvez a receita pode entrar para um banco, depois tem que transferir para o banco A, transferir para o banco B, o dinheiro pode não chegar atempadamente, depois são juros, demora, etc. Então, do ponto de vista de gestão da dívida, pode tornar um pouco mais complexo. Mas também não vamos consolidar por consolidar. É preciso que essa consolidação seja naturalmente, lhe traga benefícios, porque se tiver dívida em polos diferentes, em instituições diferentes, mas o agregado desta dívida é sustentável, é menos cara, talvez valha a pena manter. Mas se nós consolidarmos esta dívida e trazer, por exemplo, para uma única instituição, para um único tipo de crédito, onde o agregado da dívida vai ser mais barato, sim, é recomendável. Então, tudo tem o seu lado. Não vamos só agregar por agregar. O mais importante é que o objetivo final, a dívida tem que ser sustentável e menos cara, quer agregando ou não agregando. Porque as pessoas às vezes fazem isso porque tem um pacote mais promocional do custo de capital promocional no banco A, em detrimento do banco B. Então, acaba tendo dívidas em vários bancos, porque agora, se tiver o banco C, que está disposto a agregar a dívida a um custo de capital médio, ligeiramente barato e é sustentável, é sempre melhor, porque a gestão dessa dívida também é menos complexa. Ok. E quanto à renegociação de dívidas com os credores, em que situação isso é aconselhável, doutor? Bom, nós sempre... A renegociação da dívida é aconselhável sempre, número 1, muitas das vezes, quando começamos a antever dificuldades de fazer face ao serviço desta dívida. Muitas das vezes é quando há renegociação de dívida. Isso quer dizer o quê? Houve mudanças significativas, talvez no lado da receita, já não tenho os mesmos cash flows, comparativamente aos cash flows anteriormente, ou do lado da despesa, do lado da dívida, a dívida aumentou em função daquilo que eu fui explicando, a dinâmica do mercado. Então a dívida aumentou. E é sempre bom aproximar aos credores antes de entrar em cumprimento. Porque o que os credores não gostam ou não apreciam são clientes que aproximam ao credor numa fase já mais difícil, onde o cliente já entrou em cumprimento, etc. E aí é um pouco mais difícil, porque não traz confiança. É sempre bom olhar e sempre que notar que há dificuldades, perdeu um contrato, perdeu um emprego, etc., aproxima-se ao credor. Explica ao credor. O credor tem muitas vezes esta benevolência ou tem este ouvido mais com maior apetite para lhe ouvir quando tu tens uma iniciativa. Muitas vezes é diferente quando já estás em cumprimento. E uma coisa muito importante é ser transparente neste processo. Quando há dívida, onde envolve dívida, é muito importante para a relação, a transparência. Fazer aquilo que nós chamamos de disclose do que toda a sua informação. Eu perdi este contrato, esta evidência, eu agora só tenho isto. Como é que pode ajudar? O nosso erro é que ou não sabemos ou temos este medo ainda receio de ir lá para o credor e ser aberto e mostrar esta dificuldade. Porque penso que não há pessoa mais indicada, não há instituição mais indicada, não há indivíduo mais indicado
que as instituições, que a mesma instituição que lhe concedeu o crédito. Esta é a pessoa mais indicada para lhe ajudar no momento difícil. Então, talvez tu estás sozinho a tentar encontrar uma solução. Sozinho, quando em conjunto com o seu credor, a solução pode ser mais simples, viável e sustentável. Então, aproxima do seu credor e o credor vai dizer, olha, não, tudo bem, agora nós vamos renegociar, vamos alargar a maturidade do seu crédito, ou pode naturalmente, em função da conversa, não, possa perdoar uma parte do juro, possa reduzir, etc. Quer dizer, dependendo da natureza da conversa com o seu credor, o credor pode lhe sugerir várias iniciativas. Penso que o credor está ali, o que provou, o que os credores em Moçambique provaram é que para os que já têm esta informação e as pessoas que vão ter a oportunidade de ver esse podcast, espero que usem isto ao seu benefício, é que os credores estão lá, estão abertos. Não estão abertos só no momento da contratação de dívida. Estão abertos para ajudar também nos momentos difíceis. E assistimos isso no tempo da Covid. Vimos os credores muito receptivos. Vimos a banca comercial muito receptiva. E, muitas das vezes, foi a própria banca comercial com iniciativa para ligar para os seus clientes, percebia a dificuldade dos clientes, chamou os clientes, renegociou e ajudou. Isto é uma parceria, é win-win, quer para a banca, quer para os clientes. Portanto, o que as pessoas devem perceber é que tudo é uma parceria. Onde penso que deixa de ser parceria é quando há transparência e quando as pessoas não têm esta informação, porque as pessoas ficam com este receio, mas o credor está lá, está aqui para nos ajudar. É o trabalho primário do credor, é ajudar, quer por via inicial de desculpa, neste caso, dar a liquidez, ou, naturalmente, para reestruturar a sua posição. Ok. Doutor Alfredo, como é que as decisões financeiras do dia a dia podem impactar na jornada de pagamento das nossas dívidas? Bom, penso que esta pergunta volta mesmo para uma das perguntas que nós tivemos inicialmente. E eu volto sempre ao meu esquema inicial das despesas e receita. A equação é esta. As decisões do dia a dia, como vão impactar? Se eu não estou ciente daquilo que é a minha capacidade de produção, eu consumo acima da minha capacidade de produção, simplesmente a equação não vai fechar. Eu penso que a coisa é muito simples. A equação tem que fechar. As receitas devem ser iguais às despesas. Se as despesas estiverem acima das receitas, portanto, não tenho dinheiro suficiente para fazer face às outras obrigações. E isso vai impactar. Portanto, aquilo que eu consumo no dia a dia, aquilo que o meu estilo de vida no dia a dia, aquilo que eu priorizo no dia a dia, isto é que vai impactar naturalmente na minha capacidade de fazer face ao serviço da dívida e também a minha mentalidade e a minha disciplina fiscal. A mentalidade e a disciplina fiscal são pilares também para concorrem naturalmente para um serviço de dívida sustentável e saudável. Doutor, mesmo para encerrar, qual é o conselho mais importante que o doutor daria a alguém que está a enfrentar dívidas neste exato momento? Primeiro, eu diria para aproximar-se aos seus credores, com toda a transparência, mostrar a dificuldade. Os credores estão lá para ajudar. Temos que tirar das nossas mentes que o credor está lá não para ajudar, só para olhar para o seu umbigo. Não é bem assim. O credor sabe muito bem que se ele não ajudar-te a pagar as dívidas, tu vais entrar em cumprimento. Isso é um prejuízo para o credor. O credor não tem interesse que tu não pagues a dívida. O credor tem interesse que tu pagues a dívida. Portanto, o primeiro conselho é: quem estiver
naturalmente sob sufoco do endividamento, tem que aproximar ao seu credor, explicar quais são as suas dificuldades. E uma coisa que nós temos dificuldades é desfazer, por exemplo, de algum ativo a curto prazo para ajudar a aliviar a pressão. Não é mau a curto prazo refazer o meu estilo de vida. Se eu tenho um telemóvel, se eu tenho um carro, talvez necessariamente eu tenha que desfazer de um deles para aliviar a pressão a curto prazo e garantir uma vida sustentável, porque isso vai garantir que no futuro, em breve, eu vou consolidar a minha disciplina fiscal familiar e a consolidação da minha disciplina orçamental vai me permitir, a curto prazo, não usufruir de algum conforto, posso dizer, mas vai permitir ter bases alicerces para, a médio e longo prazo, voltar a usufruir disso. Porque, naturalmente, vou criar uma base aqui que será esta base que vai alavancar o meu futuro. Se eu não fizer isso, infelizmente, corro o risco de, a médio, curto, médio e longo prazo, continuar inteirado nas dívidas e de lá não sair. Ok, obrigada, doutor. Bem, esperamos que tenha encontrado informações valiosas e inspiração para criar um plano de sólido para se livrar das suas dívidas. Lembre-se que cada situação é única e deve utilizar essas estratégias de acordo com as suas necessidades pessoais. Não deixe de compartilhar este episódio com amigos e familiares para que eles possam também se beneficiar dessas valiosas informações. Terminamos o nosso podcast. Queria pedir ao doutor considerações finais daquilo que foi a nossa conversa sobre a academia financeira Poupa Mais e Preocupa-te Menos. Bom, como pontos finais, penso que temos que primeiro começar como sociedade, não vou naturalmente olhar para este tema de podcast, mas vou olhar primeiro como sociedade, parabenizá-los por esta iniciativa. Penso que é algo que o mercado já escasseava, precisamos desse tipo de iniciativa. A educação financeira é o pilar, na verdade. Para uma sociedade sustentável, o enriquecimento da sociedade e permitir a acumulação de capital. São de parabéns. O segundo ponto é preciso que as famílias, os indivíduos comecem a investir pessoalmente na educação financeira e levar a educação financeira de educação financeira para a inteligência financeira. Aquilo que a gente aprende, temos que começar naturalmente a materializar e colocar em prática. Existem muitos livros de educação financeira bons, disponíveis na internet, mesmo fora da internet. Estamos a falar de livrarias, temos muitos livros também de educação financeira. Vamos começar a investir, vamos fazer educação financeira também de um bolo alimentar da nossa família, do nosso dia. Isso vai permitir que a curto, médio e longo prazo nós tenhamos um orçamento planeado, e quando tens um orçamento planeado, isso naturalmente é um pilar para a prosperidade financeira da sua família, a sua prosperidade pessoal. Penso que eu vou deixar mesmo por aqui com este conselho das famílias investirem mais na educação e inteligência financeira. Muito obrigada, doutor, pelas suas contribuições. Chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Economize com Sabedoria, onde tivemos como interlocutor o convidado Alfredo Munhane, que é o responsável de Economia e Pesquisas de Mercado do Banco FNB. Muito obrigado e até a próxima edição, que será brevemente anunciada.